Talvez muitas pessoas tenham a falsa percepção de que quando uma mulher se torna mãe, a tendência é que talvez ela se torne uma profissional menos disponível ou menos capaz, né? E na minha avaliação, né, é justamente o contrário. Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é mais um Por que Pergunta Podcast. Hoje trouxemos a Mulher Maravilha, Lorena, para conversar um pouquinho com a gente aqui. Lore, quem que é você? Conte-nos sobre você. Pelo menos 3 habilidades, tem que falar sobre isso mesmo. Uau! Primeiro, obrigada, Cris, pelo convite, é um prazer estar aqui. E, bom, meu nome é Lorena, eu sou coordenadora de marketing de um time de mais de 15 pessoas. E as minhas habilidades, eu acho que eu consigo me comunicar muito bem. Eu sou uma pessoa bem humorada. Isso, mesmo em situações muito tensas, eu acabo conseguindo fazer piadas sobre as situações, e isso me ajuda, enfim, a manter a energia pra cima. E eu acho que eu sou uma pessoa muito disposta. Assim, eu tenho uma rotina bem cansativa e bem puxada, mas eu procuro nunca desperdiçar uma oportunidade de ser feliz. Então eu acho que disposta é uma boa palavra. Eu adorei. E ela foi muito disposta em vir aqui hoje, por mais que a rotina seja muito corrida. Você comentou que está hoje no cargo de liderança, de coordenação. Como que foi essa jornada para você chegar nessa posição? Então, eu estou na mesma empresa há mais de 10 anos, né? Então, eu trabalho na mesma empresa há 11 anos. Eu entrei como assistente, né? Então, realmente eu passei por várias etapas, né? Vários cargos hierárquicos até chegar na posição de liderança. E, olha, a jornada acabou sendo muito natural, né? Porque com a formação técnica, né? Quando eu entrei na empresa, eu estava recém-formada, mas o tempo de casa foi me ajudando a ter muito conhecimento técnico em relação ao negócio da empresa que eu trabalho, né? Afinidade com o tema, assim, eu acho que eu fui assertiva na escolha da minha carreira, da minha profissão, eu sou publicitária, né? Então, e a empresa também, ela é uma empresa que tem uma cultura que é receptiva, que dá oportunidade para mulheres crescerem, sabe? Eu acho que isso também é um diferencial, infelizmente não é uma realidade em qualquer empresa que a gente vê, né? De mulheres que têm famílias e, enfim, que querem maternar, por exemplo, terem a oportunidade de ascender profissionalmente e chegar num cargo de liderança. Então, acho que foi uma conjunção de fatores propícios que me trouxeram até onde eu estou hoje na minha carreira. Olha só, que bacana. E jornada de 10 anos. 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Você sempre quis ser publicitária, Lore? Eu acho que quando eu era criança, talvez eu viajei, eu quero ser cantora, eu quero ser atriz, né? Eu fiz teatro quando eu estava na faculdade também. Ai, que legal. Sim. Eu não me lembro em que momento que eu pensei em comunicação social, né? Em publicidade e propaganda. Eu de fato, assim, não sei em que momento me deu esse clique. Mas quando eu olho hoje para as possibilidades de carreira, assim, é difícil de me imaginar em outra atuação. Talvez eu vejo que a carreira de psicóloga, assim, é uma carreira que eu admiro muito, assim, e que como eu gosto de me relacionar com pessoas, de ouvir, enfim, de interpretar as pessoas, acho que tem um pouco da questão de liderança nisso também, né? Eu acho que se eu não fosse publicitária, eu talvez seria psicóloga, né? Mas, enfim, eu acho que os caminhos da vida acabam levando a gente para onde a gente tem que estar, né? E eu realmente não me vejo hoje em outro papel, mas também estou sempre dando oportunidade pro universo para me experimentar em outras coisas. Que bacana, muito bem, muito bem. E durante essa jornada de carreira, desenvolvimento para liderança e tudo mais, teve algum erro ou algum aprendizado específico que te marcou, assim? Você lembra, cara, isso aqui me ensinou muito? Eu lembro. Eu me lembro que assim, eu tinha pouquíssimos meses no cargo de coordenação, de liderança. O meu gerente tinha acabado de sair de licença paternidade e aconteceu um evento no time, assim, situações assim de comportamento, né, de interações, pessoas que não estavam se enquadrando ali na dinâmica do grupo. Era um período em que a gente estava naquela transição de pandemia, que ninguém saía de casa e começar vamos aos poucos retomar. Então, foi uma conjunção ali de fatores que acabou culminando na necessidade de eu desligar
2 pessoas no mesmo dia. E eu tinha pouquíssimos meses né, no cargo de liderança, e aí eu me encontrei numa situação assim que não tinha outra alternativa, eu tinha que desligar essas pessoas no mesmo dia. E então assim, para quem é líder sabe, né, você fazer um desligamento é sempre uma situação um pouco traumática, né? Mas o aprendizado que eu tive assim, com essa situação, né, é que quando você vai desligar um colaborador, esse desligamento sempre tem que gerar um aprendizado para você como líder, para a pessoa que está sendo desligada e para o restante do time. Isso foi um ensinamento que o meu gerente trouxe assim, e que eu carrego isso desde então, né? Porque de fato tem uma carga de culpa, de insegurança, né? Querendo ou não, a gente está lidando com a vida das pessoas, então isso não é uma coisa banal, né? Não é uma coisa que a gente lida com banalidade. Mas o aprendizado é esse, assim, quando você faz um desligamento, ele precisa gerar um aprendizado para você como líder, porque parte do que está acontecendo também é responsabilidade sua. Sim. Isso tem que gerar um aprendizado na pessoa que está sendo desligada, para que ela, dentro do possível, né, ela tenha um aprendizado para talvez corrigir esse comportamento numa próxima experiência profissional. E isso tem que ser multiplicado com o time, e esse é um outro ponto, assim, o modo como você comunica ao time, o restante do time, né, sobre o desligamento, sabe? De um modo a dar muita transparência, muita clareza do que levou a esse movimento, porque eventualmente você pode acabar gerando uma instabilidade de clima no restante do time que, enfim, pode virar uma onda que vai levar a vários outros problemas, né? Então eu acho que assim, né, em cargo de liderança, a questão do como realizar um desligamento, o pré-desligamento e o pós-desligamento, eu acho que foi um aprendizado muito, muito importante assim, para minha carreira. Bem forte, bem forte. Gostei dessa tua maneira de pensar ali dos 3 pontos também, né? Sim. Pra gerar aprendizado. É algo diferente, que ninguém tinha me falado ainda sobre isso nesse ponto. Pois é. E aí eu não sei, né, Cris, já trabalhou em algum time que já aconteceu essa situação, onde às vezes ninguém esperar que né, que uma colega vai ser desligada ou um colega vai ser desligado. Já. Então fica um desconforto, né? Então às vezes se o líder fez o desligamento, mas, poxa, ninguém sabe o motivo, o que aconteceu, pode gerar uma relação até de quebra de confiança com o líder, né? Ou questionamento em relação à decisão que ele tomou, né? Então é sempre um ponto sensível, tanto para quem é desligado, quanto para quem está desligando, quanto para o time. É polêmico. É polêmico, muito bom. E agora pensando um pouco mais em equilíbrio também, porque a organização normalmente tem uma visão, ela tem expectativas sobre a liderança e sobre os seus colaboradores. E falando de coordenação, você lida com pessoas. Como que você equilibra as necessidades do time em relação às expectativas da organização? Assim, tens algum molejo para equilibrar isso tudo? Fala pra gente um pouquinho. Também eu acho que é um ponto que tem a ver com a maturidade da empresa que a gente está trabalhando, influencia bastante. Quando eu falo maturidade da empresa, para que eu consiga dar clareza para o time em relação às expectativas da empresa, em relação à nossa atuação como time e a atuação individual de cada um, né? É preciso que a empresa também tenha esse nível de estabilidade. E, assim, talvez não seja novidade para a maioria das pessoas que está assistindo, mas até nos processos, assim, de entrevistas com alguns dos colaboradores que hoje compõem o time, assim, eu já observei que, assim, tem algumas experiências em empresas que essa coisa de, poxa, eu não sei qual que é o meu papel, né? Porque num ritmo muito rápido a empresa vinha e mudava a rota. Então, mudava a rota, mudava o organograma, e às vezes projetos que já eram iniciados, vinha um novo gestor e dizia, não, vamos descontinuar e agora o foco é esse, enfim. Então, o que eu faço, que eu acredito, né, que contribui para equilibrar esse ponto, é ter uma visão muito clara de momento da empresa, né? O que é a prioridade da empresa, da companhia de modo geral, qual que é a contribuição que o meu time, que no caso é o time de marketing, né, pode dar para que esse objetivo seja atingido, e a partir daí, com esse objetivo, né, a clareza do que o time vai entregar, começar a dar o direcionamento, né, para cada uma das pessoas em relação ao que ela precisa desenvolver e entregar para chegar lá, né? Tem indicadores claros e que assim, as pessoas olhem para aqueles indicadores e vejam que está fazendo sentido com esses objetivos, né? Então eu acho que tem a ver com isso, assim, a gente
nós como líderes precisamos saber ter clareza do qual que é o nosso propósito, no sentido, propósito mesmo, não estou falando nem propósito filosófico, né? Com o que eu vou contribuir? Isso. Então eu preciso ter indicadores que meçam isso. E o time precisa ter seus indicadores individuais que apontem para esse resultado, né? E aí acaba sendo muito natural, você dá transparência, então assim, se eu tenho uma expectativa como colaborador que está muito descolada da expectativa da empresa, é um movimento natural, ou a pessoa se adapta, se enquadra e começa a atuar de uma forma coerente, ou ela naturalmente vai acabar optando por pivotar a carreira, por ir para outro lugar, enfim, eu acho que é um movimento natural e que a gente tem que ter jogo aberto mesmo, sabe? Olha, o cenário é esse, né? Eventualmente a Cris talvez vai estar no momento da carreira dela que ela vai trazer para o líder dela, e isso é importante também, né? O liderado e o líder terem conversas abertas, terem conversas transparentes. Sei que não é em qualquer ambiente profissional que existe essa abertura e essa confiança, é lamentável, mas isso facilita muito o dia a dia de todo mundo, né? E o desenvolvimento de todo mundo. Mas dentro desse contexto de abertura, é direcionando, olha, não, eu acho que inclusive você poderia estar sendo muito melhor aproveitado atuando dessa forma, ou talvez você está se subestimando, e é encorajando o time, colocando as pessoas nos lugares em que elas têm mais potencial para performar, sabe? Falo mais que o ovo da cobra, né, meu Deus. Eu tô cada vez mais admirada por essa mulher. Gente, eu amei, muito bom. Que bom. Servir bem para servir sempre. Vamos dar um salto agora, um pouquinho fora da organização, porque você é mãe, você tem filhos, e como que você equilibra tudo isso? Como que tem sido esse desafio na tua vida? Com muita pálpebra tremendo, né? Não, mas realmente é um grande desafio. Quando eu comecei a atuar no cargo de liderança, eu ainda era casada, e eu tinha acabado de ser mãe do meu segundo filho, né, do Luca. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Manu, que tem 5 aninhos, e tenho o Luca, que tem 3 aninhos. E eu acabei me separando do pai dos meus filhos, né, quando o Luca ainda estava com 8 meses, e eu estava recém no cargo de liderança. Foi muita mudança ao mesmo tempo, inclusive, né. Era pós-pandemia, a gente estava voltando a trabalhar no presencial, aí eu tomei a decisão de me separar. Poucos meses depois eu tive o diagnóstico do meu filho mais novo. Meu filho tem uma síndrome ultra rara, uma síndrome neurodegenerativa para a qual ainda não existe tratamento e nem cura. Então aconteceu muita coisa simultaneamente. E lógico que, sendo uma mãe solteira, 2 filhos, né, e com um filho que tem uma demanda, né, diferente, uma demanda de rotina de terapias, enfim. Como que eu equilibro isso? Eu equilibro isso com a sorte de ter uma família que é, assim, excepcional, né? Que me dá muito suporte, me dá muito apoio. Hoje eu moro com a minha mãe. E de também trabalhar numa empresa muito humana, ter um líder que é muito humano e que conseguiu trazer essa empatia e de dizer, não, vamos lá, vamos adaptar o nosso modelo de atuação de modo que você consiga equilibrar, né? Então, num primeiro momento eu fazia horários diferenciados, inclusive por causa de levar meu filho para fisioterapia ou para fono. Com o tempo eu consegui ajustar as coisas, contratei uma pessoa para cuidar dele. Mas assim, não posso dizer que é fácil, né? Eu acabo tendo que abrir mão de algumas coisas, né? Mas eu diria que... E é até bom falar sobre isso no canal que tá falando sobre isso, sabe, Cris? É uma oportunidade que eu acho que não pode ser desperdiçada, assim, ó. Talvez muitas pessoas tenham a falsa percepção de que quando uma mulher se torna mãe, a tendência é que talvez ela se torne uma profissional menos disponível ou menos capaz, né? E na minha avaliação, né, é justamente o contrário, porque a minha motivação, né, para ser uma boa profissional, para dar o meu melhor, ela é outra, em função de eu ter, primeiro, a responsabilidade, né, de ter 2 filhos, né, e ter um filho em particular que tem uma dependência até de uma estabilidade financeira da minha parte bem significativa, né. Mas essa coisa de você se fortalecer, sabe? Eu acho que a maternidade, na verdade, eu sei que não é uma regra, né? Tem muitas mães que acabam optando pela nobre escolha de se dedicar 100% à maternidade, o que eu acho que é incrível, porque não existe atribuição mais louvável do que você criar um ser humano, e é mais desafiador, inclusive, né?
Mas isso exige também você abrir mão muitas vezes talvez de sonhos ou de aspirações profissionais, enfim. Mas justamente o que eu vejo é que eu tento equilibrar o meu tempo e a minha energia entre a maternidade, entre o profissional e não deixando de lado a minha individualidade, a Lorena mulher, né? E fazendo as coisas que eu gosto, mesmo que tenha pouco tempo mas fazendo atividade física, saindo com as minhas amigas ou fazendo programas, né? Não vou negar que assim, eu tenho problema para dormir, eu tenho dificuldade para dormir, voltei a fazer psicoterapia recentemente, então assim, às vezes a gente fica com a sensação, eu sei que todo mundo tem essa sensação de que não tá fazendo nada direito, né? Mas é porque eu acho que ninguém consegue também equilibrar todos os pratos o tempo todo, né? Mas é procurar, eu acho que principalmente o segredo é não abrir mão da individualidade, não esquecer que você não é nem só profissional, não é nem só mãe e também não é nem só a mulher, você é as três coisas. Então você não pode ficar muito tempo sem investir em nenhuma desses pratinhos que você tem que ficar deixando girar, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. É difícil equilibrar, mas se a gente não consegue equilibrar, o preço que se paga é muito alto. Então, fazendo escolhas, né? Aquilo que é inegociável, e cada um tem que ter muita consciência daquilo que é inegociável na sua vida, né? E se comprometer com aquilo. Excelente, excelente. Fazer escolhas, saber o que pra gente é importante, né? E priorizar, realmente. Saber dizer não. Saber dizer não. Super importante. A gente sempre vai precisar dizer não para algumas coisas. Abrir mão a gente que é mulher também, né? Eu vejo que é muito comum entre nós mulheres a questão de achar que a gente precisa agradar e a coisa de se aceita, né? Então, tem muita terapia também, né? Pra mim, tem várias camadas, mas... Terapia. Eu diria que realmente todo mundo deveria estar terapeutizada, porque é um desafio, assim, não vem natural, a gente não vem com isso de fábrica. Meu, depois de tanta história inspiradora, Lori, você já pensou em qual legado você quer deixar? Ela já falou muito, eu acho que o legado já é isso, né? Já o depoimento dessa mulher. Se já tiver respondido. Pode, com certeza, maravilhosa. Eu acho que, de modo geral, assim, né? É engraçado, porque eu não sabia que ia fazer essa pergunta, né? E aí hoje de manhã eu tava vindo pra cá e eu tava pensando assim, nossa, graças a Deus, a minha irmã foi lá pra casa ontem. E aí ela hoje de manhã, ela falou, não, pode deixar que eu levo as crianças pra escola e tal. E aí eu tava vindo pra cá na correria e pensando assim, meu Deus. Eu tava mesmo me perguntando, como que eu consigo dar conta de tudo e não pirar, né? Eu acho que talvez o legado que eu essa pergunta, né? O legado não, essa pergunta. Tá. Talvez eu acho que o legado que o destino, né, proporcionou que eu possa deixar é essa questão de você conseguir viver uma vida com um desafio muito particular, que no meu caso, assim, a condição do meu filho é uma questão que mexe muito com o meu emocional, assim, e me fez abrir os olhos e conviver e conhecer histórias de muitas mulheres que não têm o privilégio que eu tenho de conseguir conciliar uma carreira com o maternar e dando condições para os seus filhos atípicos, para os seus filhos neurodivergentes, né, uma condição de vida e uma condição de saúde digna, né? A maioria das mulheres tem que parar de trabalhar e ficar em função de cuidar dos seus filhos, de levar para terapia, de passar as dietas, enfim. E todo o meu respeito para as mulheres que não têm opção, que realmente precisam fazer isso, né? E que muitas vezes não têm condição de fazer terapia ou, enfim, de sequer ter um tempo no seu dia para si mesmo. Então, mas quando eu penso em legado, eu penso que sabe, a vida, ela é dura, ela bate com força, mas a gente pode revidar, né? E a gente pode continuar de pé e que a gente pode ser feliz, né? Mesmo passando por essas dificuldades, mesmo passando por esses desafios. E eu tenho pensado muito assim no quanto que é importante, pela minha habilidade de conseguir me comunicar bem, de falar mais sobre os desafios de inclusão, né? Então, eu espero que meu legado seja esse, assim, sabe? De uma mãe que conseguiu
ser feliz e que conseguiu mostrar um pouco pro mundo sobre a importância de você incluir as pessoas diferentes, sobre a gente pensar do próximo, das pessoas que estão à margem, né? E é isso, assim, consegui ser feliz apesar das dificuldades. E não estava no script, eu me emocionar. Maravilhoso, maravilhoso. Imagina, muito obrigada por ter participado hoje, Lori, por ter aberto toda essa história de vida, por ter falado de assuntos delicados e ao mesmo tempo trazer tanta força e tanta inspiração pra mim e pra todo mundo que vai assistir. Maravilhosa. É um prazer. Obrigada pelo convite, Cris. A Cris é uma mulher que eu admiro muito. Ela é uma menina, né? Mas ela é uma mulher. Ela é uma menina da idade, mas ela é uma mulher do tamanho, ela é gigante. É uma profissional, assim, muito dedicada, uma pessoa empreendedora. E eu tava agora falando pra ela, meu Deus, assim, ela já fez tanta coisa em tão pouco tempo de vida que eu fico, meu Deus, eu tô me sentindo até improdutiva. Vou sair daqui, eu vou me inscrever em algum curso, eu vou ler algum livro. Mas, cara, muito sucesso nessa sua empreitada, nessa produção de conteúdo tão relevante. Espero que você impacte ainda muito mais vidas com a sua iniciativa e com a sua vontade de vencer. Obrigada. Dá um abraço. E obrigada a você que assistiu a gente até aqui. Até o próximo Porque a Pergunta Podcast.